Bom dia, gente, graça e paz. Então, que terra maravilhosa. Estou feliz de estar aqui, de estarmos com o curso de oração e poder participar nesses cultos hoje pela manhã e saber que Deus está cuidando de nós. Olha para alguém perto de você e diga assim: o cuidado de Deus está sobre as nossas vidas. Amém? E quem sabe que Deus tem sempre o pão da palavra para nos alimentar, nos sustentar, nos dar essa força espiritual, como aconteceu quando o povo saiu do Egito. Aquele alimento fez eles atravessarem desertos, jornadas, cheios de uma força incomum. Não é sua força, é a força de Deus em você. Eu cheguei sem força nenhuma, pois você vai sair robusto nessa manhã. Vai sair debaixo da influência, da provisão que vem do alto, que vem do teu Pai e que flui nesse lugar, amém? Porque é um lugar consagrado, são vidas consagradas, estamos aqui no mesmo pensamento, no mesmo propósito, entendendo que estamos crescendo no Senhor. Então esse investimento no seu crescimento espiritual, ele dá um poder de ser transformado diariamente. E a fé vem mesmo pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sei que você está crescendo nisso, e não somente isso, você está sendo um instrumento para a palavra da fé ser proclamada e também ser ministrada àqueles que ainda não a conhecem, amém? Diga comigo: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, de maneira que já não andamos mais pelo que vemos, mas por uma revelação de um Deus que está no trono, que nos ama, que mesmo estando no trono, disse: eu vou me manifestar a eles, e enviou o seu Filho, que andou entre nós e revelou a glória do Pai. Diga comigo: é tempo de andarmos na glória do Pai. Amém? Amei também essa tônica nessa manhã. Olha a bandeira de Cuba aí. Deus ama aquele povo, viu, gente? E coisas que o Brasil está experimentando, aquela nação vai experimentar. Tive algum contato com alguns cubanos, em alguns momentos em Angola. A Mireia, uma irmã lá em Cristo, em Angola, como também o seu filho. E vez por outras, essas pessoas nos dão um vislumbre de um lugar. E é um lugar que precisa do avivamento. E eu quero começar com o livro de Abacuque, capítulo 2. Quantos amam o Senhor e a sua palavra? Amém. Abra aí Abacuque, capítulo 2. Vamos deixar a palavra falar conosco e também nos colocar em movimento. Aleluia. Você está com a sua Bíblia aí? Eu vou terminar de lhe acordar nessa manhã. Toma a Bíblia, ou tablet, telefone, seja o que for, de papel, eletrônica. Coloca acima da tua cabeça. Com uma voz meio de comando, diga comigo: esta é a poderosa, viva, indestrutível, eterna palavra de Deus. A entrada dela no meu coração traz luz e entendimento. Hoje eu entrarei em uma nova esfera que Deus tem preparado para mim. Ela vai me afetar e vai me dar a habilidade de afetar outras vidas. Eu tenho uma chamada e vou cumpri-la. Cristo habita em mim e Ele é a esperança de glória para aqueles que ainda não a conhecem. Eu vou ser um ministro da salvação. Eu vou levar outros a Cristo. Eu vou afetar todos os lugares que eu entrar, porque a palavra está em mim. Ela me sustenta. Ela me vivifica. Ela me livra da angústia. Ela alimenta meu homem interior. Ela me dá a habilidade de viver o sobrenatural. Eu nasci do Espírito para andar no sobrenatural. Dá um glória a Deus. Quem não tinha acordado, terminou de acordar, viu, pastor? Houve um tempo atrás que eu estive a ministrar sobre eclésia, sobre igreja.
Tivemos até alguns firmes na verdade. E dentre as muitas figuras da igreja que a Bíblia nos mostra, uma delas é que somos um poderoso exército. A ponto de Paulo dizer para Timóteo que devemos nos portar como bons soldados de Cristo. E eu entendo que essas figuras também nos ajudam a entender a ênfase de Deus. Um bom soldado, a ênfase de um soldado é diligência, disciplina. Eu declaro que aquela coisa de infância, de criança, está passando na nossa vida. Deixa isso para os bebês. Nós estamos entrando num nível de disciplina, de constância, de firmeza. Diga comigo, eu vou me levantar como um bom soldado de Cristo. Então, Abacuque capítulo 2, verso 14, diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Diga comigo, que maravilha. Nós vamos ler de novo e eu vou retomar do verso 13. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão. Ele está dizendo, não vem do Senhor que as nações trabalhem para o fogo, para a destruição, e que os povos fiquem fatigados em vão. Não vem do Senhor essas coisas. A Bíblia nos mostra que Deus deu uma chamada muito clara para Abraão. A história de Abraão e do seu chamado no capítulo 12, após o momento da Torre de Babel, da dispersão, diz que Deus espalhou os povos na face da terra por causa daquela edificação cheia de teimosia para com o Senhor. Porque em Gênesis, no capítulo 9, o Senhor falou para Noé, ao sair da arca com sua família, haviam apenas 8 pessoas, se multipliquem e povoem a terra. Eles cumpriram apenas uma parte, se multiplicaram, mas não povoaram a terra. Eles ficaram no mesmo lugar de onde foi construído Babel. A partir dali de Babel, você sabe bem a história, Gênesis 11, Deus foi examinar e conferiu que eles estavam unidos, porém era uma união de teimosia. E a Bíblia diz que Deus impediu aquilo e dispersou eles pela face da terra, quando antes Deus confundiu a sua linguagem. Falavam todos a mesma língua, porém Deus criou dali as culturas e as línguas que temos hoje. Mais de 13, 18 mil línguas, dialetos falados na face da terra. Logo após aquilo, Deus procura um homem na terra. Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando um coração que seja inteiramente dele. E viu em Abraão um homem que daria respostas às razões que ele tinha. E quando Deus chama Abraão, disse, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus criou o povo judeu com um propósito muito particular. Só que quando Deus também comunicou a Abraão a sua chamada, a sua vocação, e disse, olha, você vai para uma terra que eu te mostrarei. Em Hebreus 11, depois, o escritor de Hebreus diz que Abraão saiu da sua terra e ele via Jerusalém, da qual Deus é arquiteto e construtor, a cidade que a gente vai morar. Tudo bem, gente? Mas lá no verso 3 de Gênesis 12, o Senhor fala de uma forma muito clara, e eu quero esse entendimento para a gente mesclar com o que acabou de ler de Abacuque. O Senhor disse, olha, de ti virá aquele que vai abençoar todas as famílias da terra. Pensa comigo. Tinha acabado de acontecer a Torre de Babel, Deus dispersou os povos na face da terra, de onde surgiram culturas e línguas, chama um homem, cria um povo, e diz para aquele homem da qual surgiria um povo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo, Deus ama as nações. Deus ama os povos. Quando lemos aqui em Abacuque, no capítulo 2, verso 13, não vem do Senhor
dos exércitos, que as nações labutem para o fogo. Não vem dele. A destruição está acontecendo por causa do Deus desse mundo, por causa da cegueira, as consequências da queda, do pecado, reticências. Mas Deus tem um plano. Fala comigo, o plano da redenção. O plano da salvação. O plano do reino. E aí o verso 14, que é o que estamos aqui olhando, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Se fosse do conhecimento, já estava muito bom. Há muitos anos atrás, quando eu li esse texto, parecia que tinha uma venda na glória do Senhor. Eu pensava, a terra vai se encher do conhecimento da palavra, a palavra que é ungida. Já é muito bom, já é fantástico, a palavra é viva. Mas aqui está dizendo que a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Quando Jesus andou aqui na terra, cá entre os homens, João 1, 14, 18 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus não apenas fez boas pregações, ele não apenas deu bons ensinos, ele não apenas deu exemplos. A Bíblia diz que ele manifestou a glória de Deus. Diga comigo, ele veio manifestar a glória de Deus. Agora eu pergunto a você, quando ele esteve aqui na terra, ele afetou aquele pedaço lá de Israel. E a profecia diz que a terra vai conhecer a glória do Senhor. Então ele iniciou a obra, mas é curioso que João 20, verso 21, ele transmitiu a mesma missão dele aos seus discípulos. Não só aqueles, mas esse que está aí do seu lado também. Diga comigo, ele começou. Diga, mas tocar as nações, de maneira que as nações tenham conhecimento da glória do Senhor. Olha para as tuas mãos, diga assim, está aqui nas minhas mãos. Oh, maravilha. Você está comigo? Abre também a Bíblia em Colossenses no capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Vamos deixar a palavra nos dar esse senso de destino e de identidade. Você tem identidade em Deus. Jesus transmitiu o Espírito de Cristo, moveu pessoas para escreverem nas cartas nossa identidade, a identidade da igreja, amém? Vamos lá. Colossenses no capítulo 1, verso 24, nos diz assim a palavra de Deus. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha que coisa tremenda, irmãos. Paulo era apaixonado pela igreja. Quando a gente nasce de novo e é criança espiritual, a gente quer as bênçãos, né? Criança não tem aquela coisa, mãe quer isso, pai quer isso, quer isso. Aí a gente quer pai e mãe, diz a criança, aí a gente dá, porque sabe que é criança. Cresce um pouquinho, você não quer mais que ele fique lhe buscando só pelo que você dá, mas você quer que ele lhe considere. Tudo bem? Paulo alcançou uma maturidade que ele não buscava mais a Deus pelas bênçãos que Deus pode te dar. Mas ele agora estava amando o que Deus ama, a igreja. Eu declaro, falando pelo Espírito de Deus, que indiferenças para a igreja de Deus está caindo de nossas vidas hoje. A gente não está aqui só por interesse. Você não é movido só por egoísmo. Quando a gente alcança uma maturidade, a gente pensa no coletivo, a gente pensa com o coração de Deus. Ele disse, eu vou gastar o que me resta nessa vida a favor do corpo da igreja. Não era por causa do ministério dele. Eu sei que como ministros de Deus a gente deve construir, edificar, proteger nosso ministério. Mas eu não estou nisso só por causa do meu ministério.
Eu estou nisso por algo melhor, para amar o povo de Deus. E quando mais você alcança a maturidade, mais isso começa a ficar formado dentro de você. Eu declaro pais e mães espirituais aqui. Eu declaro que nós vamos cuidar de outros. Essa disposição voluntária, sacrificial, e daí? Mas ninguém lhe reconhece. Se Deus me reconhecer, está bom demais. Até porque não dá conta. Você acha que o pastor Marcelo vai dar conta de reconhecer todo mundo? Porque além de nós, é Deus em nós. Diga comigo, a igreja. Diga assim, amar a igreja é questão de honra. Tudo bem? Vai chegar um momento que o pastor vai dizer, meu Deus, é tanta gente querendo servir, ajudar, cooperar, que eu estou criando frentes. Não é mais, Senhor, manda trabalhadores, me ajuda. Não, vai ter sobrando. Você está comigo? Posso ir para o verso 25? Vamos lá. Do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Parar aqui um pouquinho, um pit stop. Paulo entendia que ele era levantado para dar cumprimento à palavra de Deus. Você lembra a profecia que lemos? O conhecimento do Senhor vai cobrir a terra, o conhecimento da glória do Senhor vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. É uma palavra de Deus. Paulo se viu como intérprete disso e disse, olha, eu estou sendo levantado nesta dispensação para dar cumprimento à palavra de Deus. Pode ter sido aquela, pode ter sido outras, ou o conjunto delas. Porque o que ele vai falar é das nações e dos gentios sendo alcançados com a glória de Deus. E eu vou começar a minha ministração agora. Tudo isso aqui era só uma introdução. Sabe, irmãos, Deus nos levantou como igreja para a gente ficar usufruindo das bênçãos somente dentro das quatro paredes. Elas existem para proteger esse lugar físico, mas espiritualmente elas não devem existir. Nós devemos nos expandir, tocar, desde o vizinho até as nações mais longínquas. Nessa manhã, Cuba. Diga comigo, Cuba vai conhecer a glória de Deus. Amém? Pode ser até que você vá lá, dar uma palhinha, passar uma semana, dar suas férias, levar Bíblias, ser um cooperador. Amém? Declaro que pessoas vão ser levantadas aqui para ir para Cuba. Não estou dizendo que você vai morar, mas vai lá. Tudo bem? Paulo entendia que a palavra de Deus precisava se cumprir. E eu me lembro muito do Salmo 110. O Salmo 110 é um salmo profético de Cristo exaltado à direita de Deus. Aí diz lá no terceiro, quarto versículo, de que jovens se levantariam voluntariamente no poderoso exército. Eu declaro essas vocações sendo despertadas dentro de você. E essas vocações, embora elas existem dentro da igreja, elas também existem para fora da igreja. Em que sentido? Profissionais profetas, políticos pastores. Mestres em universidades. Evangelistas em áreas sociais, na mídia. Vocês estão comigo? Diga comigo, nossa chamada não é apenas para dentro da igreja. E nós vamos conferir algumas verdades dessas. Verso 25, 26. Para dar cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios,
Diga comigo, este mistério precisa ser apresentado entre os gentios. E aí olha o que ele diz depois. Deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo disse, Cristo em nós é a esperança da glória. Não sei quanto a você, mas os primeiros dias da minha vida cristã, tinha aquelas caixinhas de promessa, né? Aí a gente lia e era bom, era uma experiência no nível que estávamos. Aí a gente tirava lá, Cristo em mim, a esperança da glória, coisa boa, é para mim. Aí a gente cresce um pouquinho, para de ler só versículo e promessa e ler o contexto. Paulo estava falando de Cristo em nós, esperança da glória, para os gentios. Aí você pergunta, e em mim o que é? Experiência. Eu já experimentei, já faz parte de mim. Como eu disse, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Porém, Deus não tem mais um único filho, Ele tem milhares de filhos. E cada um desses filhos também vão andar como Ele andou e vamos aprender a manifestar a glória do Pai como Ele manifestou. Então, Paulo está falando de que nós temos uma missão para manifestar a glória de Deus em todos os lugares, entre os gentios, na sociedade. Não somente da igreja, aqui já tem luz demais. Aqui é uma competição de luz, já é uma coisa que encandeia o tempo todo. Mas olhe para alguém perto de você e diga assim, Deus vai te colocar em lugares que você vai refletir a glória dEle. Diga, essa é nossa chamada. Tudo bem? Se você perguntar, como é o nome da sua ministração hoje pela manhã? Eu vou dar o nome que eu dei a uma série de escolas dominicais. Eu conduzo as escolas dominicais lá em Campina Grande, eu escalo as pessoas, eu recebo do Senhor os temas. E esse mês nossas escolas dominicais estão com o tema O Cristão na Sociedade. E desse tema dividimos alguns aspectos. O pastor João pregou semana passada, a igreja saia do mosteiro. Porque se era para a gente viver enclausurado, Jesus tinha demonstrado nos seus dias aqui na terra que ele vivia dentro de um lugar trancado para não se contaminar. Nós ficamos tão exagerados com a coisa do secular e do espiritual que nós criamos um mecanismo na nossa mente de que vivemos duas vidas. Mas deixa eu te dizer, a gente não vive duas vidas. Nós estamos na igreja para testemunhar espiritualmente fora dessas quatro paredes. Diga comigo, Deus nos levanta para sairmos do mosteiro. E aí eu quero ler algumas escrituras com você. Vamos lá em Mateus, no capítulo 5. Você está com o seu coração aberto nessa manhã? Verso 13. Oh, aleluia. Mateus 5, verso 13. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Depois Jesus usa uma outra figura. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus usou dois exemplos. Vós sois o sal da terra. Isso para falar de coisas espirituais. Como um bom ensinador em muitas parábolas e figuras,
ele transmitia verdades espirituais usando figuras muito claras e da vida cotidiana. Hoje nós ainda temos alguns resquícios na nossa cultura brasileira. Por exemplo, lá no Nordeste a gente usa muito carne de sol, bastante. Minha esposa diz, estou no açougue, ela diz, traga aí 2, 3 quilos de carne de sol. A garotada gosta e faz muitos pratos. Qual a diferença da carne de sol de outras carnes no açougue? É que a carne de sol, ela tem um poder de permanecer sem se apodrecer por causa do sal que é colocado nela. Há um poder de preservação no sal. E quando Jesus atribui nossa identidade de que somos o sal da terra, e ele considera que deve ser um sal bom, porque se não tiver sabor, não tiver as propriedades, ele não vai ter sabor nem vai preservar. Mas quando ele diz que somos o sal da terra, é que nós vamos ter esse elemento de não deixar o ambiente, a sociedade, o lugar onde estamos apodrecer. Quando eu penso nisso, e lembrando o que eu falei no primeiro culto, lá no estado do Rio Grande do Norte, você vai subindo de Natal indo para o Ceará, cortando o estado, você vê muitas entradas e muitas salinas. É uma região de muitas salinas, muito sal de qualidade que é exportado, sal para várias funções. E aquelas montanhas de sal, você entra e tem para vender, é muito bonito. E eu fico pensando, aquele monte de sal num lugar só, muitas vezes parece a igreja. Mas Deus tem um propósito de nos espalhar na sociedade, de afetar as nações, de afetar o vizinho. Vamos colocar o nosso contexto, de afetar a política, de afetar a educação, de afetar as universidades, de afetar a vizinhança, de afetar a mídia, de afetar tantos aspectos que Deus está nos levantando. Agora, muitas vezes temos sido tímidos, e eu declaro que nessa manhã aqui, toda a influência de agente secreto, cristão, agente secreto, eu arranco de você com as 2 mãos assim, ó. Trabalha 5 anos com uma pessoa e o seu colega do lado não sabe que você é crente. Nem por pregação, nem por ser carta viva. Eu declaro uma onda do Espírito Santo vindo sobre nós nessa manhã, nos levando ao nosso lugar de identidade e nos levando àquilo que Deus falou para o profeta. Eis que minhas palavras são como fogo no teu coração, na tua boca, e o coração daquele povo vai ser lenha. Você não vai conseguir ficar calado diante de uma pessoa sem falar nem que seja um versículo ou uma verdade espiritual, ou algo como uma pedrinha de sal que a pessoa vai dizer, me dê uma águazinha. Olhe para alguém do seu lado e diga assim, eu declaro a força da influência do Evangelho na sua vida fluindo de você. Tudo bem? Irmãos, eu me abismo com algumas pessoas que chamam tanto nome, assumem algumas posições de coisas que são, meu Deus do céu, desprezíveis, posicionamentos pecaminosos do lado da gente, chama nome, e a Bíblia diz lá em Timóteo que a gente deve levantar mãos santas em todo lugar. Por que você só levanta mãos santas dentro da igreja? O povo chama nome, fala o que quer, pois eu declaro você dentro dos elevadores. Obrigado, Pai, louvando. Aí alguém vai ficar incomodado? Eu estou exaltando a Deus. Nós não estamos numa seita secreta.
Vamos falar com ousadia em qualquer lugar. Quem é o nosso Deus? Paulo fala sobre a defesa da fé. Ele fala que a igreja é coluna e baluarte da verdade. A gente sustenta. Paulo ensina que nós devemos denunciar as obras infrutuosas da fé. Protestar mesmo. Ei, está errado. Olhe para alguém perto de você e diga assim: cedemos demais. Diga, chegou o tempo de nos levantarmos firmes no Senhor. Tudo bem? Está tudo bem por aí? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade, nem se a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador. Do que adianta essa lâmpada aqui, né? Tempos modernos. A lâmpada com eletricidade. Do que adianta essa lâmpada dentro de uma caixa trancada? Iluminando só a caixa. Pois muitos de nós como igreja, estamos apenas sendo luz dentro da igreja. E Deus está te dizendo, você precisa ser luz aonde eu te plantei, aonde você está. Tudo bem? Ser luz. Vamos lá para Filipenses capítulo 2. Paulo ensina essa mesma verdade com outras palavras, mas o sentido, a ênfase é a mesma. Filipenses capítulo 2, verso 12, nos diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O verso 15, Paulo diz que nós devemos nos tornar irrepreensíveis, inculpáveis, filhos de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha que interessante, nós somos chamados para influenciar a sociedade. Eu sei que esse é um ambiente muito maravilhoso e familiar, mas nós temos uma missão além dessas quatro paredes. E sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos resplandecer como luzeiros no mundo e vamos afetar uma geração pervertida e corrupta, corrompida. Há muitos anos atrás, na década de 70, dois homens, Bill Bright e o fundador da Jocum, dois homens que foram levantados principalmente na questão do evangelismo, e eles eram amigos, e um recebeu o entendimento de que a igreja precisava entrar em áreas da sociedade. E o outro também recebeu a mesma revelação, o mesmo entendimento. E marcaram de se encontrar. E um disse, olha, eu tenho uma coisa para te mostrar. E quando um foi mostrar os escritos dele, eu recebi isso do Senhor. A igreja, ela precisa entrar em alguns âmbitos da sociedade. E quando ele foi dizendo, ele disse, o Senhor falou comigo também essa mesma coisa. E foi difundido como 7 montes da sociedade que a igreja precisa subir, alcançar, se posicionar. Porque esses montes determinam a cultura, determinam o sistema do mundo. E a igreja, ela não era para viver só de avivamentos que afetavam espiritualmente a religião, mas ela tem que entrar em esferas da sociedade para influenciar e proteger a sociedade de um apodrecimento ou de trevas. Tudo bem? Aí você me pergunta, quais são essas áreas, ou esses 7 montes? E os dois,
há muitos anos atrás, e muita coisa foi escrita em cima disso. Eles colocaram essas 7 áreas como artes e entretenimento. E eu incluiria aí também a questão da estética, da moda. Irmãos, nós precisamos de crentes na moda, elaborando coisas decentes. Porque estamos chegando no ponto de você crente, e que é crente e que quer ser decente, de entrar numa loja, olhar todas as prateleiras e não ter nada adequado para você. E ter que procurar muitas lojas para ver se pesca uma coisa que combine, seja decente, condizente com o padrão cristão bíblico. Alô? Ou manda fazer por um alfaiate ou uma costureira. Porque dá trabalho. Por que isso? Porque quem está ditando a moda, você já pensou nisso? Quem é que dita a moda? Porque a gente só recebe a carga anual das estações. Mas quem dita? Quem traça? Quem emite uma mensagem não verbal com vestes? Porque tem lojas que eu tenho ido e que eu olho metade das roupas dos homens e eu fico, é para aqui ou para cá? É rosa ou azul? Os cortes misturados. E a gente lentamente vai se acostumando. E até compra, porque não acha mais nada. Eu declaro que Deus vai levantar pessoas para fazer uma moda decente. Eu declaro estilistas cheios do Espírito de Deus. Me dá um amém. E eu declaro que não vão ficar nos desconhecidos, não. Deus vai colocar eles num padrão que vai entrar em esferas que vão ser conhecidos. Alô? Porque nós precisamos do sal nesses lugares. Você está comigo? Uma outra área, mídia e comunicação. Eu falava ali dentro com o pessoal, né, vivemos dias bem delicados no nosso país, sobre política. Daqui a pouco a gente vai falar, porque é uma área, é uma dessas montanhas. Mas mídia e comunicação. Muitos de nós aqui fomos do tempo que ouvimos falar dos 3 poderes. E o 4º poder é chamado a mídia. Quem lembra? E é um poder mesmo. E talvez mais do que nunca hoje a gente sente os efeitos disso. Porque fomos criados com uma ideia e uma formação que nos foi comunicada, que hoje a gente confere e dá uma raiva, você diz, nos enganaram. Porque é um poder de manipular pela mídia. E se a gente não tiver apurado, a gente é engolido por um consciente coletivo, por uma cultura que nos cerca e é formada dentro de nós, e a gente é absorvido por aquilo. E aí eu digo, nós vivemos um tempo de revolução nessa esfera, porque as mídias sociais vieram desmascarar muita coisa da manipulação da mídia conhecida. Eu sei que tem muito fake news aí, mas tem muita coisa que está ajudando a mostrar o outro lado, que não só era mostrado. E todo mundo hoje tem um senso de conferência. Será que é isso mesmo? O que a gente pode conferir? E eu creio que Deus vai levantar pessoas na mídia e na comunicação. Cristãos que têm chamada para essa área aí. Jornalistas, formadores de opinião que temem a Deus e não manipuladores. Eu falava há uns dias atrás no culto de oração que nós temos nas quintas-feiras no ministério. Todo dia nós oramos lá no ministério em Campina Grande. Mas nas quintas, na maioria das vezes, eu fico com a responsabilidade de conduzir o período de oração. E oramos por algumas coisas e me veio a direção de orar pelo Brasil. Enquanto falávamos de outras línguas, eu recebi um download do céu. Eu também participo da coordenação doutrinária e dou as dicas de alguns livros que a gente
está no forno para sair da nossa editora. E um deles que vai sair esse ano é um livro do Rick Renner, muito bom, chamado Espíritos Enganadores, Doutrinas de Demônios. E eu, como integrante, participante, tanto da diretoria como da coordenação doutrinária, a gente fica com esse senso de zelo, de cuidado. Não quero influência do erro, da palavra, levando o nosso povo, né? E uma das formas da gente manter esse zelo é traduzindo livros e disponibilizando livros que vão nos proteger, nos ajudar a mantermos de uma maneira que a gente não caia nem no engano, nem se conforme com o mundo, mas se adapte às coisas de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. E eu sei que esse zelo e esse cuidado, do mesmo jeito que você tem cuidado com seus filhos, para que ele não tenha amizades ou esteja ligado em sites contaminados com coisa do mal, do erro, etc. e tal, a gente tem esse cuidado com a questão do que é pregado, ensinado, dos livros, literatura, e por isso tomamos alguns desses títulos, como esse em específico, para proteger. Aí naquele dia, naquela manhã de oração, eu parei e o Senhor disse: quem disse que espíritos enganadores e doutrinas de demônios só atuam dentro das igrejas? Ore pela sua nação, porque existem influências demoníacas levando um consciente coletivo para um lugar de erro e de engano. Como isso vem? Por doutrinas, por enganos, ideologias, pensamentos políticos, cultura e assim por diante. E sabe, irmãos, talvez a gente está vivendo um momento de pressão na nossa nação brasileira por omissão da igreja. Porque a gente ficou tão igrejeiro, que esqueceu de ser sal e esqueceu de ser luz. Não, Jesus vai voltar mesmo. Não. A Bíblia diz que nós vamos ser como astros. Não vai apodrecer porque ainda estamos aqui. Como é que uma minoria pequenininha influencia nós cristãos ou o destino de um nosso país, quando nós cristãos, juntando católicos e protestantes e crentes evangélicos, somos uma grande maioria? Me parece que estamos de braço cruzado. A Bíblia diz que quando Paulo visitou Atenas, ele se revoltou no seu espírito. Então existe revolta espiritual? Existe. E eu declaro ela em você. Eu declaro que a gente não vai deixar a coisa apodrecer, não. Eu não estou falando só por causa do voto, porque daqui a pouco as eleições passam. Eu digo você entrando em outras esferas. Ah, mas como é que eu vou entrar numa esfera altíssima? Entre onde você está. Afete seus vizinhos, afete seu lugar de trabalho, afete outras pessoas, evangelize. Vamos parar com essa história. Não, fulano vai para a igreja e vai ser alcançado. Que conversa é essa? Você tem Cristo em você, você vai transmitir Cristo às pessoas lá. Você vai trazer pessoas para a igreja para ser batizada nas águas. Não é para receber Jesus aqui. Pastor, fulano foi alcançado, já está batizado no Espírito Santo? Já. Só falta ser batizado nas águas. Então vamos. Qual é a sua esfera de influência? Eu só lido com crianças, pois influencio o máximo essas crianças. As pessoas do meu trabalho, influencie. Fale de Cristo, dê testemunho. Seja esse sal que vai provocar uma sede espiritual nas pessoas. Seja essa luz que vai iluminar, as pessoas vão ver um caminho em Deus e vão ser despertadas para Deus. Mesmo que seja lento, médio, longo prazo. Mas nós temos essa missão. Diga comigo, nós temos essa missão. Agora pensa comigo, essas outras áreas da sociedade.
artes e entretenimento. 1, 2, mídia e comunicação. 3, governo e política. Às vezes nós ficamos tão isolados, ou vou dizer, igrejeiros, que a gente pensa que chamadas de Deus é somente para dentro da igreja. Não poderíamos pensar que José foi chamado para auxiliar o governo do Egito. E uma fome veio e ele se anteveu sobrenaturalmente para que pessoas tivessem suprimento nos dias difíceis? Será que Deus não tem homens, como a Bíblia fala de Davi, né? Por detrás das malhadas, escondidos, que vão ser a solução na política do Brasil? Tem. Tem. Deus tem. Fala comigo, Deus tem. Diga, nossa nação não vai perecer. Diga, eu me levanto como um defensor, um protetor e um guardião da minha terra. Isso mesmo. Vamos parar com esse patriotismo infantil que a gente só veste verde e amarelo em Copa. Eu declaro um patriotismo que você veste verde e amarelo para passar umas 2, 3 horas quando Deus te convocar orando. Mas também fora do ambiente de oração, defendendo os princípios cristãos em todo e qualquer lugar. Porque minorias estão defendendo os princípios de Satanás. Há um dos profetas menores, eu lembro o capítulo 3:8, o profeta não, que diz que ele foi ungido e revestido de força para denunciar o pecado. Eu declaro a unção de João Batista na igreja nesses dias. Nós não vamos entregar o nosso país para o diabo pintar e bordar. Me dá um amém. Não. O que pensar de Daniel, que foi levantado nos seus dias na Babilônia, por Deus, para falar para líderes, para definir coisas, para interferir em coisas, uma vida consagrada. No verso 1:8 diz que ele propôs no coração não se contaminar. Eu acredito que tem pessoas que vão ser vocacionadas, não necessariamente por 5 dons ministeriais, mas vão ser dentro da igreja, mas vão ser dons ministeriais fora. Daniel era um profeta no meio de governos. Com todo respeito, eu vou citar aqui algumas pessoas. Ninguém é perfeito, mas houve um tempo que eu achava Silas Malafaia exagerado. E pode ser que ele tenha pontos que seja exagerado. Mas ele se levantou com uma voz para defender princípios. De Deus. Diga comigo, como igreja, nós vamos nos posicionar. Vamos. Pode ser que você não vai para a televisão, mas você vai no seu escritório falar. Na sua família falar. Nós vamos influenciar. Diga comigo, eu vou influenciar. O que pensar de Esther na política? Havia um edito de que os judeus seriam destruídos. E por causa de um posicionamento dela, diante do rei, ela interferiu naquilo, veio uma sabedoria, mesmo sem falar de Deus. Eu falava de um livro que eu li recentemente, chamado Contra a Idolatria do Estado, do Franklin Ferreira. E ele falando de pessoas, Deus levantando pessoas na política, para afetar, para entrar em momentos decisivos, para interferir, para que a podridão não se espalhe. E lá estava Esther.
E algo que era para exterminar os judeus foi interferido porque havia uma pessoa estratégica naquele lugar. Sabe, irmãos, países foram varridos, as igrejas foram varridas por questões políticas. A gente vai deixar isso acontecer no nosso país? Não. Diga comigo, a nossa política vai ser santificada. Quarto ponto, economia e negócios. Eu creio que Deus vai levantar pessoas que vão interferir na economia. Homens de negócios que vão ser usados, que vão ser defensores de princípios cristãos, que vão ser geradores de empregos, que vão interferir de uma forma positiva na sociedade. Posso ouvir um amém? Educação e ciência. Você já pensou, eu estava na cidade de Solânia, no interior da Paraíba, e pelo Espírito de Deus, tem algumas universidades lá, me veio uma inspiração de nós orarmos. Irmãos, a influência de espíritos enganadores dentro das nossas universidades para negar a existência de Deus e os princípios cristãos está além da conta. Eu declaro uma geração de pessoas que vão despontar. Que o chamado dela não é dentro da igreja, não. O chamado dela é ser o melhor professor da universidade, crente, cheio do Espírito Santo e que vai restaurar princípios cristãos que foram desprezados outrora. Cientistas, pessoas que vão descobrir coisas, inventores, pessoas, como a Bíblia diz, Daniel, acima da média, porque servem a Deus e que vão se destacar. E que vão ter coragem de dizer, eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus. A Bíblia não é ultrapassada. Vocês estão comigo? Diga comigo, Deus vai levantar pessoas nessas áreas da sociedade. Depois da educação, que é o quinto, temos a família e a igreja. Diríamos que essas duas montanhas ou áreas da sociedade, a igreja tem entrado. Mas a família tem sofrido afrontas. Nunca vi ser tão falado como nos últimos dias sobre isso. Televisão, mídia, nunca se pensou tanto sobre isso. E como cristãos, estamos desafiados a sustentar os princípios de Deus. Posso ouvir um amém? Irmãos, eu declaro que nós não vamos ser apenas aqueles que ficam dentro da igreja, mas nós vamos influenciar a nossa sociedade. Posso ouvir um amém? Está me vendo tão claro aqui dentro de mim. Deus vai usar muitos de nós para despertar cristãos desviados e frios. Você está ouvindo? Ok, Pai. Isaías 58 fala de uns efeitos da oração e do jejum. Diz 10 efeitos da oração do jejum. Vou ficar com os últimos. A Bíblia diz que o Senhor vai nos guiar continuamente, de que nós vamos ser restaurador de veredas e reparador de brechas. Eu percebo uma influência de Deus para restaurar a vida de pessoas que saíram do caminho do Senhor. Sim, você vai alcançar pessoas que não conhecem Cristo. Mas eu vejo uma graça da parte de Deus. Não se assuste se você se vê ligando, telefonando, ou você se encontrar com pessoas. Não é ocasional, é um encontro divino. E você vai falar pelo Espírito de Deus e pessoas vão ser restauradas. A luz vai brilhar novamente no íntimo delas, vai resplandecer e trevas vão ser dissipadas.
restaurador de veredas. Está tão claro isso dentro de mim? Você vai ajudar pessoas a voltarem para o caminho do Senhor. Você pode orar um pouco no Espírito Santo por isso? Daqui a pouco nós vamos orar pelo Brasil, mas eu vejo essa restauração de desviados. Quero que o grupo de louvor venha cá, por gentileza. Ora por pessoas que você sabe que estão desviadas. O Senhor vai te dar palavras para comunicar para elas. E o Senhor está dizendo, a minha palavra vai ser como espada que divide alma e espírito. E vai revelar pensamentos e propósitos do coração. E a minha luz vai entrar nos corações delas novamente. Você manifestará a minha voz, diz o Senhor. E quebrantamento e restauração virá para elas. Porque eu não estou para esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Eu sou o Deus da restauração. Abre a boca e encherei. Você verá que já não é mais você, mas eu falarei pelos teus lábios. O espírito de convicção se moverá. E o meu amor será novamente demonstrado. O meu amor paternal, como o pai que abraçou o filho pródigo, estará se movendo em vocês. Porque o meu desejo é que todos cheguem ao lugar de arrependimento pela minha bondade. E as influências do erro serão vencidas. E elas beberão novamente das minhas fontes eternas. Eis que eu compartilho minha compaixão com vocês. Olá, você gostou dessa mensagem? Eu espero que você seja ricamente abençoado com ela. Eu sou Marcelo Carvalho e estou aqui com o objetivo de convidar você a nos conhecer pessoalmente. Eu sou pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte. Estamos localizados na Rua Herê 164, no Prado. Nós temos cultos todos os domingos, às 8 da manhã, às 10 horas e às 19 horas. E também às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Para mim vai ser um prazer imenso te dar um forte abraço. Eu espero por você lá na igreja.